Boa noite, nós vamos estar começando agora o nosso treinamento contra a ansiedade. São 3 dias online. No nosso site aí você vai ter também um acesso, você que se inscrever, você vai ter aí o seu acesso a respeito de uma autoterapia durante aí uma semana. Então, iniciando-se amanhã, e aí você vai ter uma semana de liberação para fazer uma autoterapia. Nessa autoterapia, que vai estar sendo explicada durante esse nosso primeiro dia de treinamento, com certeza você já vai verificar algumas situações de mudança que são necessárias, principalmente nessa atualidade que nós estamos vivendo aí, um aumento devido às circunstâncias, que são alimentos que você vai conhecer durante esse treinamento sobre ansiedade, são alimentos que justamente mantêm esse transtorno, ok? É conhecido como transtorno de ansiedade. E aí tem os seus níveis e não é algo comum no que se diz pejorativo, comum de que eu não precise tomar uma solução quanto à ansiedade. Não. Se é tido como um transtorno, então é tido como uma enfermidade psíquica, tá bom? Nosso site www.clinicadepsicanalise.online. Observe que o final é um final diferente do mais conhecido no Brasil, que é .com.br. Então, clínica de psicanálise.online, tá bom? Antes do finalzinho, nesse primeiro dia, eu tomei a decisão de ministrar esse treinamento, essa imersão hoje, a respeito com slides, que vai ser mais didático e mais aproveitável para cada um de nós, ok? Aí embaixo tem o nosso número de WhatsApp, não está errado, o DDD é 011, porque nós temos aí uma ação em outros estados do Brasil e parcerias também dentro desse site, Clínica de Psicanálise. Então você tem aí o WhatsApp, que ele é justamente para esta área de atendimento, área de cursos, agendamentos, e então tem esse número que está logo aí abaixo do vídeo com o DDD iniciando-se 011, ok? Então você pode estar mandando aí pra gente um WhatsApp, tirando a sua dúvida. Eu só espero que você compreenda que esse treinamento contra a ansiedade vai te dar uma boa noção, uma noção ampla, mas não é tudo. Eu estudo áreas humanas propriamente dita, fora atendimento, fora palestra, ministrações, há 10 anos. Então já tenho algumas especializações, inclusive ministro aula em algumas pós-graduações voltada para as áreas humanas, então tenho algumas especializações, então são anos de estudo e não paro de estar aí me reciclando, estudando, aperfeiçoando, observando, e tudo isso tem ajudado nos atendimentos, tá bom? Então, 3 dias online. No site temos a autoterapia. Aí foi o início da nossa propaganda treinando contra a ansiedade. Meu agradecimento também ao Ivomar, que tem sido um ajudador nas divulgações, na criação de algumas artes, em trabalho em redes sociais. Então, nosso agradecimento aí, e também aos nossos alunos aí de psicanálise que estão ligados aí nesse primeiro dia de treinamento contra a ansiedade, ok? A gente vai por etapa dentro desse treinamento para que você tenha uma ciência, uma absorção bem interessante, bem legal.
não há só uma base, não há um conceito sobre ansiedade, mas a gente vai estar desenrolando alguns tópicos desse conceito, trabalhando por etapas, para que você assimile bem. O que eu tenho observado é que muitas pessoas às vezes estão atrás de muito conhecimento. Esse muito conhecimento muitas vezes tem atropelado algumas bases. Então tenha cuidado, porque isso aí inclusive é um mecanismo de estar ansioso. Então não adianta eu jogar aqui bastante conteúdo para você dentro de uma hora e pouquinho, jogar bastante conteúdo amanhã, quinta-feira, se você não assimilar alguns padrões e se você também não der uma parada, ok? Der uma parada já dentro dessa situação aí de uma autoterapia, que repito para você, você vai aí no nosso site, vou até colocar ele já aqui de imediato na telinha, tá aí o nosso site, olha, Clínica de Psicanálise.online, aqui tem a parte do cadastro, aqui tem o nosso telefone DDD 011 93287 9136, ele é o WhatsApp. Logo aqui em cima, porque a telinha aqui do computador está fechada, mas logo aqui em cima do que eu estou colocando a setinha, você vai ver treinamento. Então você vai clicar em treinamento, digitar o seu e-mail, o seu nome, e após colocar o seu e-mail, o seu nome, a gente vai liberar o acesso para você estar numa área privada, que é uma área onde a gente vai estar comentando um pouco mais na quinta-feira, com uma grande novidade nessa área restrita aí para você. E é nessa área restrita que amanhã você vai ter já um formulário para estar analisando e preenchendo sobre autoterapia, tá bom? O primeiro passo é você conhecer. Conhecer vai fortalecer áreas da sua vida e dentro desse fortalecimento você vai ter a compreensão do que é uma mudança de vida, uma mudança de sistema, amenizar algumas situações, ok? Até porque ansiedade dentro da neurociência já é tida como uma predisposição, então predisposição genética. Então existe uma predisposição. O que significa isso? Que algumas pessoas geneticamente herdaram uma predisposição. Então, de acordo com a circunstância que a pessoa enfrente, aquilo que era uma predisposição vai virar uma disposição. Então significa que a pessoa vai estar ativando todo aquele circuito genético herdado aí, que é algo natural, mas é herdado, tá bom? Então talvez muitos não saibam, mas existe uma carga genética, mas a gente dentro da neurociência e dentro da saúde, a gente denomina como uma predisposição. Significa que filho de ansioso não significa que será ansioso, tá bom? Então por isso é uma predisposição. Então se os pais têm ansiedade, certamente os filhos têm uma predisposição, tá bom? Então o primeiro passo é o conhecimento. Então muita atenção hoje nessa questão do conhecimento a respeito de como é que a ansiedade é inserida na vida do ser humano e talvez nesse primeiro dia nós possamos até denominar uma fábrica de ansiedade, que é o que tem sido aí nessas últimas décadas, uma fábrica de ansiedade. Então esta geração e a próxima geração, se não houver uma mudança drástica, estará aí cada vez acentuada a questão da ansiedade, tá bom? A gente vai começar aí a ansiedade e sua fabricação, que eu acabei de falar. Vivemos uma geração de risco. Alguns estão assistindo essa aula agora no YouTube, essa imersão, e alguns estão no nosso site, clinicadepsicanalise.online. Logo na página inicial está o nosso vídeo logado desse primeiro dia de treinamento. Então, você que está aí pelo site, pode também estar se inscrevendo neste canal, que é treinandoamente.online,
mas logo a gente vai estar fazendo uma separação e colocando um canal específico a respeito da clínica de psicanálise. Algumas pessoas inclusive têm perguntado o que é psicanálise e o que é PNL, porque na verdade o nosso trabalho é desenvolvido na clínica de psicanálise e PNL. PNL, que é a abreviação de programação neurolinguística, onde nós trabalhamos alguns padrões e sistemas de pensamento buscando a melhoria aí do ser humano na sua qualidade de vida, ok? E a psicanálise, a palavra psique é uma palavra grega que significa alma, então a gente já vai aí desvencilhando, não é? Então, análise da alma. Na alma estão os pensamentos, as vontades, as emoções. E através de uma análise, a gente chama de sessão de análise ou sessão de psicanálise, onde existem todas as ferramentas adequadas para que a gente possa estar aí trazendo uma resolução de conflitos, tá bom? Lá no nosso site também, você que está aí no nosso site assistindo esta imersão que está iniciando hoje, tem duração de 3 dias online e você tem a partir de amanhã 7 dias para estar fazendo uma autoterapia através dessa área restrita, onde você vai aí nesse link treinamento, na parte de cima do nosso site, você vai colocar aí o seu e-mail, o seu nome, seu telefone, e aí você vai estar fazendo assim o seu cadastro, nós vamos liberar o teu acesso, aí você vai ativar no e-mail que você cadastrou, e depois de você ativar no e-mail que você cadastrou, você vai estar aí tendo acesso nessa área com alguns materiais em PDF. A gente vai estar já colocando hoje nesta área restrita um vídeo que tem uma música instrumental que é bem propícia para o trabalho, porque você vai entender algumas ferramentas que vão conciliar, ajudar você e certamente você vai ter uma melhoria, tá bom? Então, assim, ó, ansiedade e sua fabricação. Nós vivemos uma geração de risco. Então, a ansiedade, ela também é fabricada. Eu falei agora há pouco que pode existir uma predisposição genética, mas o ser humano, na sua questão mental, na sua questão cérebro, na sua questão de redes neurais, ele passa ao longo de muitos anos por uma evolução, tá bom? Não é aquela teoria da evolução, do Big Bang, a explosão e tal. Alguns podem concordar com essa teoria, mas o assunto aqui não é este, e eu também não estou dizendo que esta evolução seja naquele formato que de um caos veio o bem para a humanidade, tá bom? Não é isso. Mas a mente do ser humano, ela tem uma evolução. Essa evolução eu quero que você entenda que é uma transformação ao longo dos anos, porque muitas vezes a gente pode falar evolução e só dá sinal positivo, tá? Dentro dessa evolução tem muitos pontos negativos e o crescimento da ansiedade você vai entender durante esses 3 dias que tem passado por estas situações, ok? Antes de começar, para você refletir como você aborda problemas. Então, primeiro passo, conhecer. Segundo passo, se autoconhecer. Terceiro passo, conhecer as mudanças. Isso aí vai ser a base dessa nossa imersão, desses 3 dias. Primeiro passo é você conhecer. Então, esta noite, você está tendo aí a participação pelo conhecer. No finalzinho aí desta imersão de hoje, eu vou trazer uma novidade para você, e dentro dessa novidade, creio que vai ser benéfico. Então, o primeiro passo é conhecer. Conhecer basta? Não, mas vai reforçar algumas áreas da sua vida, e estas áreas que elas precisam ser conhecidas por você, a gente vai dividir em 2 partes. Conhecimento passivo, que é aquele que entra numa zona morta
da psique do ser humano, e nessa zona morta da psique há uma aceitação, uma conformidade, que é tudo desse jeito, ok? Agora há pouco eu disse que há uma predisposição genética sobre ansiedade. Então, se alguém jogar esse conhecimento, vamos lá, se alguém jogar esse conhecimento para uma zona passiva da mente, ele vai dizer assim, bom, se meu pai e minha mãe são ansiosos, eu também sou, e não tenho como mudar isso. Então você conheceu, jogou de um lado do teu cérebro, jogou em um local passivo da sua mente, e a porta do caixão dessa parte passiva da tua mente é justamente se conformar com isso. Então não vai ter mudança nenhuma, você usou o conhecimento apenas para se conformar com a situação e dar base para esta conformação. Se você disser assim, todo mundo é ansioso, pegar aí vários livros, vários treinamentos que vão mostrar com clareza que grande porcentagem da humanidade é ansiosa ou está sendo ansiosa, e aí se você usar esse conhecimento e falar assim, bom, já que todo mundo não tem jeito para mim. Então vai para uma área da sua psique que é denominada como uma área passiva. Agora, se você jogou o conhecer com o intuito de mudança, vai para uma área da sua mente que é a área ativa. Então você vai estar ativando informações novas que vão lhe dar base para, de uma forma interna, mudar não só a sua visão, mas mudar as comunicações dentro das suas redes neurais, que daqui a um pouquinho, eu estou falando redes neurais, você vai entender daqui um pouquinho mais, com mais profundidade, o seu funcionamento. Então, conhecer, que vai ser algo de forma mais ampla, se autoconhecer, dentro desse se autoconhecer, você vai ter um entendimento do funcionamento da sua mente, e ali está, para você que tem enfrentado ansiedade, ali está a ansiedade. E o terceiro passo, conhecer as mudanças, tá bom? Então, ao conhecer as mudanças, é o que a gente vai estar cooperando com você durante uma semana nessa autoterapia. Pense nisso. E aí é o nosso primeiro passo já a respeito da ansiedade. Vamos caracterizar nessa primeira parte do treinamento a ansiedade como expectativa. Aquela expectativa. O que é uma expectativa? É quando eu espero algo, ok? Então é quando eu espero algo. Aquilo que eu espero nasceu dentro de mim tão somente? Tipo, eu posso olhar o lançamento de um carro agora, ninguém conhecia o carro, ele saiu agora em uma propaganda, eu olho aquele carro, acho o carro muito bonito, vai de encontro àquilo que eu gosto de carro, e digamos que eu tenha um dinheiro que dá para comprar este carro que saiu numa propaganda agora. Então aí eu gero por mim próprio uma expectativa da compra desse carro, ok? Então uma expectativa que nasceu dentro de mim, foi criada por mim, tá bom? Agora existe aquela expectativa que ela é imposta. E essa expectativa imposta é a primeira parte que nós vamos trabalhar. Como que é essa expectativa imposta? É quando há uma promessa ou quando há uma notícia, seja ela boa ou ruim, mas que vai gerar justamente uma expectativa, vai gerar uma espera. Então a ansiedade, ela vai ser parecida com um reloginho que está dentro da alma do ser humano, só que ela está sempre adiantada, está sempre na frente. Então, esse reloginho que está sempre adiantado não significa, e é completamente errado, de quem está com o reloginho atrasado, ok?
Então é um linguajar às vezes muito comum de quem já tomou aí posse da ansiedade, de achar que o que está atrasado, que é uma outra condição, é um outro problema psíquico, mas quem está adiantado acha que está em vantagem de quem está atrasado. O correto é o reloginho no presente. Que a gente deve falar isso mais na frente de uma forma bem profunda, tá? Mas eu quero que você pense que há um distúrbio parecido com um relógio. Hoje, 28 de julho de 2020, o ansioso não está conseguindo visualizar o 28 de julho. Já é a primeira coisa que você tem que ter em mente. Ele está aqui, junto comigo no dia 28 de julho, mas boa parte da sua psique, boa parte da sua alma, boa parte dos seus pensamentos, boa parte das tuas emoções, boa parte da tua vontade não está vivendo o dia 28 de julho. Está vivendo fatiado o futuro que não chegou e ninguém tem condição de trazer o amanhã para hoje. Ninguém tem condição de fazer isso. Então vamos por etapa. Vamos caracterizar a ansiedade como uma expectativa. A expectativa que você carrega hoje, ela é certa ou ela é errada? É por isso que tem aqui, ó, pense nisso. Você tem que pensar. Pense nisso. Você tem que pensar agora. Expectativa. Mas espera aí, expectativa é muito longo para mim. É muito complexo. Então você tem que fatiar. Quais são as expectativas que você tem tido aí no mês de julho? No dia de ontem que passou e no dia de hoje. Quais são as expectativas? Além dessas expectativas que você tem, comece a dar uma qualidade para elas. É uma expectativa certa? É uma expectativa errada? Qual é a expectativa certa? Todos nós vemos agora uma adversidade chamada Covid. Muitas pessoas estão em quarentena, muitas pessoas estão aí fechadas, ou muitos já estão trabalhando, mas está numa expectativa de como é que vai ser o futuro. Então é uma ansiedade, ok? Até aí de uma ordem natural? Até aí de uma ordem natural. Quando começa a atrapalhar o seu dia a dia, sua parte interior da sua vida, então aí já vira um transtorno ou o início de um transtorno. Agora, essa expectativa é certa? Até que ponto? Não, é certa, porque eu estou sendo uma pessoa precavida, eu estou sendo uma pessoa que estou planejando, eu estou sendo uma pessoa que está tendo mais cuidado. Então, essa ansiedade, ela tem que trabalhar de uma forma preventiva. Agora, a ansiedade errada. Você lê os noticiários e já está achando que vai morrer. Você vê aí as notícias, acha que vai ser o teu fim, acha que é o fim do mundo. Você tem uma expectativa errada das coisas. Aí você olha para trás, viu que já viveu demasiadamente vários tipos de sofrimento, e é isso aí que a gente vai trabalhar hoje, que aí são expectativas impostas, tá bom? E qual intensidade? Qual intensidade? Essa intensidade aí, ó, é como se fosse qual o tamanho da força que exerceu em você uma expectativa errada. Qual o tamanho da força que desenvolveu uma expectativa certa sobre você. Então, qual a intensidade, qual a força? Você também pode colocar aí, isso aí já é uma autoterapia, tá? Só que depois você vai entrar lá na sua área restrita, amanhã, já vai ter aí um formato para que você faça, é necessário que você faça, se você é aluno nosso, está treinando, faz para treinar. Se você tem enfrentado a ansiedade, faz para fazer uma autoterapia, tá bom? Qual intensidade? Quanto tempo vive isso dentro de mim? Quanto tempo? Ok?
Então, quanto tempo vive isso dentro de mim? Então, esse tempo aí vai ser colocado dentro de você aí há 20 anos, 30 anos, 10 anos, 5 anos, desde que você nasceu. Por exemplo, há pessoas que estão enfrentando agora pela primeira vez um trauma de preocupação intensa devido a esta pandemia, e se esta pessoa não cuidar, daqui uns meses essa pandemia vai embora, a quarentena acaba, o mundo volta aos seus trilhos, se for um pouquinho diferente, mas vai voltar dentro daquilo que a gente vai chamar de normalidade. Mas a pessoa que enfrenta um trauma agora e que ela não está cuidando da sua mente, da sua psique, então ela vai ter aí uma expectativa errada de coisas futuras da sua vida e que vai errar, tá bom? Então qual é o seu primeiro passo hoje? Se você tiver um tempinho hoje, o que você vai fazer? Pegar um papel, você vai papel e vai escrever as tuas expectativas. Quais são as minhas expectativas até o presente momento? Expectativas que foram impostas sobre você. Quais são essas expectativas impostas? São aquelas quando você era criança, adolescente, houve cobrança, houve notícias traumáticas, e a gente vai caminhar e você vai entender um pouco mais sobre isso, tá? Essa imersão vai ficar gravada, você vai assistir no YouTube quantas vezes você quiser. Somente o acesso, que é restrito aí de 7 dias da autoterapia, que você vai usar por 7 dias. Então você vai ter aí até inclusive esses slides aí dessa imersão de hoje, você vai ter lá disponível para você. Então o que eu quero que você faça agora é que não fique agoniado com o conteúdo, tá bom? Eu quero que você preste atenção, que você siga o passo a passo, não antecipe as coisas. Mas eu tenho que contar uma história. Mas se não acontecer isso esse mês eu morro, e se não mudar isso esse ano eu não sei como é que vai ser a minha vida. Então você tem que prestar atenção e ir passo a passo. Primeiro passo, pensar nas expectativas da sua vida. Quais expectativas? Aí nós separamos as que foram criadas por você, ok? Você gerou uma expectativa dentro do seu coração. Qual a expectativa imposta? Vamos trabalhar bem hoje nessa expectativa imposta sobre você. Quais são essas expectativas impostas? Por exemplo, vou te dar aqui um exemplo popular, tá? Estamos aí no finalzinho do mês de julho, então o ano 2020, devido a tantas atividades, parece que tem sido um ano rápido, ok? Daqui um pouco chega dezembro. Você tem filhos? Se você chegar agora, final de julho, disser para ele: em dezembro, final do ano, eu vou te dar tal coisa, ou nós vamos viajar para tal lugar. Você está gerando uma expectativa. O teu filho, nele está sendo imposto uma expectativa. Então não nasceu nele. Se ele te pediu, pode ter sido imposto por outro coleguinha, por uma conversa sua. Eu só quero que você separe aquilo que nasce em você e aquilo que é imposto sobre você. Segundo ponto, a gente começou falando aí que tem sido uma fábrica de ansiedade por alguns ingredientes. Então vamos lá. Expectativa errada. Quando criança, os pais se separaram, é uma expectativa errada. Chegou o papai e a mamãe lá pro filhinho e disseram assim: filhinho, papai e mamãe vão se separar porque a gente não deu mais certo, a gente percebeu que está ficando ruim, papai vai mudar de casa, mamãe vai mudar de casa. Então esta notícia gerou uma expectativa errada, ok? Não estou colocando aqui o termo do divórcio, até porque eu atendo como terapeuta, como conselheiro, eu
trabalho com pessoas que enfrentaram divórcio e precisam organizar a sua vida psíquica, emocional e outras áreas da vida, tá? Filhos. Quantos filhos nós atendemos que são aí frutos de uma enfermidade psíquica por causa de um divórcio? Então, gerou uma expectativa errada? Gerou uma expectativa errada. Então a criança, o jovem, o adolescente, ele começa ali a visualizar dentro de uma expectativa algumas coisas. Ele já visualiza o pai indo embora, o pai fazendo as malas, o pai não volta mais, o pai não está ali presente. Daqui um pouco o pai está casado com outra, daqui um pouco o pai tem um outro filho. Talvez do outro lado você vai dizer assim, mas isso aí hoje é normal. A ansiedade também para muita gente tem sido normal. Então o termo aqui, eu não estou entrando no termo do divórcio, tá? Eu estou entrando no termo de umas sequelas de um divórcio. E dentro das sequelas é gerada uma expectativa errada. A mesma coisa, este homem e esta mulher que casaram, certamente para viverem a vida toda, e por alguns motivos, alguma coisa saiu extremamente errada e eles chegaram ao divórcio. E nesse divórcio, essa expectativa, ela vai receber um nome de expectativa frustrante. Então existe uma frustração que vai somar, ok? Porque é uma expectativa que deu errado. Ó, você vai hoje conversar com uma mocinha que se prepara para casar, um rapaz, está envolvido sonho, vontade, desejos, alegria, realizações. Daqui um pouco tudo isso aí vai por água abaixo. Então essa expectativa, ela virou uma expectativa errada, tá bom? Vamos começar a entrar num termo para te dar mais base, para você compreender de forma que a gente falou aí há pouco tempo atrás. O primeiro passo é conhecer, tá? Então você está conhecendo aí as facetas da ansiedade, como é que ela vai adentrando na vida do ser humano e como é que ela vai trabalhando. Até porque se você na sua vida for uma pessoa ansiosa e levou para o campo da passividade, você hoje vai começar a vencer e tirar essa ansiedade, passando ela para a sua parte ativa da sua vida, e daqui um pouco ela vai embora, tá bom? Vamos lá. O ser humano sempre se deparou com perigos à sua sobrevivência, precisando-se proteger diante de diversas situações difíceis e ameaçadoras, que fazem parte de seu cotidiano. Nessas situações estressantes, olha só, nessas situações estressantes, que são os acontecimentos do dia a dia, tá bom? O organismo é preparado, olha, então a ansiedade, já a gente vai aprofundar mais, o organismo é preparado para uma reação imediata diante do perigo. Então a ansiedade vai trabalhar em muitos casos como um alerta, tá bom? Digamos, uma pessoa se perde no meio de uma mata. Então esta pessoa vai ter nela gerada uma situação estressante e certamente a ansiedade vai estar ali atuando na vida dessa pessoa. Através de mensagens enviadas do cérebro ao sistema autônomo que libera substâncias químicas que produzem sensações físicas e mentais. Vamos para as físicas primeiro, ó, como aceleração do batimento cardíaco. Então, mudança no direcionamento do fluxo de sangue, aumento da transpiração, estado de alerta da atenção, desejo enorme de fuga da situação, desejo de agredir, entre outras reações. Então, digamos que houve uma situação estressante. Agora há pouco eu estava contando a respeito de um filho, de uma filha que recebe a notícia de um divórcio. Você acha que aquela pessoa não vai ter, porventura, um aceleramento de coração, uma mudança do fluxo de sangue, um aumento de transpiração, um estado de alerta de atenção? Por exemplo,
uma casa onde há muita discussão, o estado de alerta de atenção dos filhos vai ser enorme. Fala, meu Deus, qualquer hora vai acontecer alguma coisa aqui, daqui um pouco o negócio vai ficar ruim, então o estado de alerta fica alto. Vou te dar um outro exemplo, pessoas que enfrentam aí, perigos, tá bom? Que é uma expectativa imposta, um acidente, a morte, comunicado de uma morte, pessoa que enfrentou notícias, perdas. Então ela entra em um estado de alerta da atenção. Então aí o seu organismo muda, tá bom? Justamente porque ele, no momento do estresse, o organismo é preparado para uma reação imediata. Então, esse preparo é justamente aí, uma sensação física e mental, porque aí vai dar um suporte naquele momento. O grande problema é que, passado o trauma, passado a expectativa imposta, passa a virar um ciclo mental. E aí a ansiedade passa a morar dentro da pessoa, tá? Todas essas sensações têm o propósito de preparar o organismo para uma reação de proteção frente ao perigo. Então vamos lá, você vai fazer uma autoterapia, expectativa imposta. Quais os perigos e quais notícias de perigo você enfrentou na sua vida até hoje? Por isso eu não vou colocar algumas coisas hoje lá na área restrita, porque eu preciso que você escute, eu preciso que você conheça e preciso que você se autoconheça. Eu preciso que você pegue um papel e você anote depois desse treinamento hoje. Você vai anotar hoje, você vai anotar amanhã o dia todinho, que amanhã à tarde eu vou liberar material lá na área restrita. Mas você vai pensar hoje, vai pensar amanhã e vai escrever quais são as notícias de perigo, quais são as notícias e quais os perigos que você já enfrentou até o dia de hoje. Você vai pegar um papel e você vai começar a escrever. Você escreve uma, duas, daqui um pouco você lembra, escreve, daqui um pouco você lembrou, escreve outra, daqui um pouco tiver a memória, escreve de novo, tá bom? Você vai fazer uma lista disso daí, ok? Ao mesmo tempo, este fluxo é diminuído das extremidades do corpo, como a pele, de modo que, caso a pessoa seja atacada e ferida, tem menos chance de ter uma hemorragia. Então, o que acontece? A circulação sanguínea ela é diferente quando a pessoa é colocada frente ao perigo. Esse perigo, eu quero que você assimile que ele não é só mental, ou que ele não é só físico, mas ele é mental também, tá? Então ele é um perigo físico e um perigo mental. Se você não correu um perigo físico, não passou por um acidente, não enfrentou uma situação de morte, mas você pode ter enfrentado justamente aí um perigo emocional. Quais são os perigos emocionais que você já enfrentou durante a sua vida? Quais os perigos emocionais que você já enfrentou na sua vida? Então você vai anotar aí também, ok? Você enfrentou perigos físicos? Enfrentei. Quais? Perigos emocionais. Quais perigos emocionais? Você já enfrentou uma enfermidade e ficou aí alarmado, que a enfermidade não era gripe, mas era uma enfermidade que você ficou com receio de uma piora, de morte. Então você vai anotar, tá bom? Todo esse conjunto de modificações emocionais e físicas está na base dos transtornos de ansiedade. Pessoas de distintas localidades e culturas manifestam ansiedade diferente. Então vamos lá. Tudo isso que foi falado até agora entra na base de transtorno de ansiedade. Então por isso, a cada pessoa vai ser um caso, então por isso
eu estou lhe propondo 7 dias de autoterapia, iniciando-se hoje pelo autoconhecimento, iniciando-se hoje pelo conhecimento. Você conhecer, você vai ter uma condição melhor e vai passar da sua área passiva para a sua área ativa, ok? E o segundo passo é se autoconhecer. O que eu estou falando aqui para você é o funcionamento do cérebro e do organismo. Ó, o ser humano sempre se deparou com perigos. Então, ao longo da história, o ser humano que se deparou com os perigos, ele vem enfrentando e aí vai chegar num caso individual como o seu, tá bom? Conhecendo o seu cérebro. Agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais dentro de um autoconhecimento. Aí está o desenho de um cérebro, essa parte aí mais avermelhada chamada cérebro reptiliano. E nesse cérebro reptiliano ele recebe esse nome porque ele tem justamente aí algumas características interessantes. Lá na área restrita amanhã vai estar o link de um site que vai te explicar melhor a respeito do cérebro reptiliano, vai te explicar melhor do cérebro límbico e do neocórtex, mas eu vou falar um pouquinho dos três, tá? O reptiliano, que é justamente recebido esse nome por ser um cérebro, a parte do cérebro, para alguns estudiosos, cientistas, a parte mais antiga do ser humano, porque eles creem que no passado bem distante era acionado só esse cérebro reptiliano. Esse aqui, ó, o límbico, que é conhecido como cérebro emocional, a formação dele, a evolução dele é principalmente até o 6º ano de idade. Então é quando o nenenzinho nasce, as emoções vão sendo trabalhadas, ele vai tendo as sensações, as recepções e suas redes neurais vão sendo trabalhadas aqui também, tá? E aí aqui, ó, desce para o corpo humano e vai dar os comandos. Então aqui, ó, o cérebro reptiliano, aqui o cérebro límbico, chamado como cérebro emocional, esse cérebro emocional, tá bom? A ansiedade então vai disparar aqui, conciliada com o reptiliano. Por quê? A pessoa recebe uma notícia, um trauma, ou a pessoa se perde. Então isso aqui é acionado ao reptiliano, modo de sobrevivência. Aí a ansiedade é disparada aqui, ó, e aí os dois jogam substâncias químicas no corpo. Aquele sangue que nós falamos agora há pouco tem toda a sua transformação, o organismo tem toda a sua transformação, as partes superiores, para você ter uma ideia, os membros maiores, pernas e braços, recebem mais sangue, justamente porque se houver um tipo de um enfrentamento com um animal, se houver uma elevação da sensação, do olfato, da audição, se a pessoa estiver perdida numa selva, então o seu olfato ele vai estar ali mais apurado, justamente para o modo de sobrevivência existir, tá? E o neocórtex, que é a área da razão do ser humano, onde ele vai processar outras áreas. Amanhã vai ter aí um link com uma matéria mais alongada a respeito dessas 3 partes, que é uma área que eu particularmente trabalho em atendimento. Alguns dos nossos cursos são voltados com profundidade para essas áreas, tá bom? Que é chamado de neurociência ou neuropsicanálise, que é onde a gente faz o nosso atendimento e ministra também alguns cursos, tá? Então aqui, ó, é o entendimento neural. Todo esse sistema aqui tem uma comunicação, tá? Porque o cérebro do ser humano, ele é maravilhoso. Então aqui, ó, se comunica. Esse aqui se comunica, se comunica, se comunica, passa para as ações do corpo, tá bom? Então a ansiedade, ela vai trabalhar dependendo da situação que a pessoa enfrente. Iniciou-se aqui, dependendo da situação, iniciou-se aqui no cérebro límbico. Mas um está comunicando com o outro e as ações estão sendo desenvolvidas no ser humano, ok? Então,
que isso aí traz de diferencial para você? Você teve aí o início de um conhecimento geral de uma parte da ansiedade, ok? Partindo do princípio de expectativa, você agora está tendo um autoconhecimento do funcionamento do ser humano, independente de quem ele seja, ele tem essa divisão do cérebro, tá? Independente do ser humano. Se ele for mais emocional, ele tem o neocórtex e tem o cérebro reptiliano do mesmo jeito, tá? Se ele for um homem mais assim voltado para um modo de sobrevivência e tal, então ele tem um cérebro reptiliano mais ativo dentro da sua composição, e cada ser humano é um ser humano. E aí existem, você vai entender, eu vou te passar até na quinta-feira, dentro das novidades, algumas situações de cursos, imersões, aqueles que quiserem inclusive se aprofundar, se conhecer mais, ou até se tornar um profissional da área, vai ter algumas novidades aí na quinta-feira, tá bom? Mas antes disso, eu quero que você entenda. A ansiedade, ela vai trabalhar com a expectativa, e a ansiedade, ela vai formar base no medo, tá bom? E na preocupação. Medo e preocupação. Então vamos lá. A expectativa gerou medo? Gerou. No passado, eu recebi uma notícia, aquela notícia me trouxe medo. Então, somou para a ansiedade. Esse medo, ele dá base a uma preocupação, ok? Então, o ansioso, ele vai ter por característica a expectativa, o medo e a preocupação. A expectativa, o medo e a preocupação. Então, olha só, você já anotou aí no que nós iniciamos hoje uma autoterapia, você já anotou quais os perigos que você já passou na vida, de forma física, e quais os perigos emocionais. Quais expectativas você teve errada na sua vida? Quais expectativas você teve errada? Por exemplo, os teus pais se separaram. Quando eles se separaram, você tinha qual idade? Qual expectativa foi gerada na sua vida naquela ocasião? Expectativa errada, tá bom? Essa expectativa errada, qual é o nome dela? Ah, puxa, meu pai e minha mãe se separou e eu logo pensei assim, meu pai vai embora e nunca mais vai voltar. É uma expectativa, tá bom? Com uma qualidade errada? É, mas ela foi imposta sobre você, tá bom? Então eu preciso que você comece a fazer isso hoje para você ter uma compreensão. Foi imposta sobre mim uma expectativa. Qual foi a imposição? Bom, eu tive um problema de enfermidade há 10 anos atrás e aí o médico me deu um diagnóstico ruim. Foi uma expectativa ruim imposta por uma enfermidade. Você hoje venceu a enfermidade? Venci. Mas e essa expectativa? Será se ela não somou com o medo e a preocupação? Nós vamos descobrir isso nesses 3 dias de imersão online, e nós vamos descobrir isso aí na autoterapia, que você vai ter durante 7 dias, com alguns exercícios, com algumas coisas bem legais, para que você possa estar aumentando o seu autoconhecimento e trabalhando na sua vida aí, para que este mal ele saia e você tenha uma qualidade de vida com excelência, tá bom? Uma das áreas, só para você compreender mais agora, que é o tópico 3, que a gente ainda vai abordar mais, tá bom? É terapia cognitiva comportamental, ou conhecida como TCC. Muita gente tem medo de TCC achando que é trabalho só de conclusão de curso, tá? Mas tem a TCC também, terapia cognitivo comportamental. É uma abordagem psicoterápica. Então ela é estruturada, direcionada a resolver problemas atuais, modificando. Então já vou te antecipar que tem como modificar pensamentos? Tem. Tem como mudar comportamentos disfuncionais? Tem. Propõe que a avaliação realista com modificação de crenças disfuncionais. Então a gente nessa autoterapia vai trabalhar algumas áreas dentro de você
que enfrenta ansiedade, ou dentro de você que está fazendo um treinamento para ser um profissional, ou você que já é aluno nosso. Nós temos muitos alunos aí da psicanálise, alunos da terapia familiar, que estão fazendo essa imersão online. Nós temos aí futuros alunos também que estão nos assistindo aí nessa noite de hoje, e aqueles que vão assistir com as repetições dos vídeos, que vai estar aí no nosso site, tá bom? Mais uma vez colocar aí para você o nosso site, ele é o www.clinicadepsicanalise.online. Então, olha, através dessa autoterapia você vai conhecer um pouco sobre isso aqui, ó. E dentro do teu conhecimento, você fazendo o passo a passo que eu lhe disse, você que está chegando agora, no finalzinho, depois você vai rever aí este treinamento de hoje, e aí você vai estar vendo vídeo, revendo vídeo, ou vendo no nosso site. E aí na área do nosso site tem treinamento, que durante 7 dias você vai ter uma área aberta aí, com alguns exercícios, algum material aí à sua disposição. Inclusive hoje à noite tem um vídeo aí instrumental que eu gostaria que você pudesse estar escutando, fazendo suas análises, fazendo suas anotações, e com certeza aquilo que foi imposto sobre a sua vida trouxe uma comunicação de desordem neural e orgânica na sua vida, vai começar a mudar e você vai ter uma melhora de vida, tá bom? Então entra no nosso site também tem ali o nosso WhatsApp, o DDD é de São Paulo, não estranhe, não está errado, é porque a gente tem um trabalho também em São Paulo, Brasília, e agora a gente está querendo alcançar outras áreas através dos treinamentos, cursos, atendimento, e a gente vai trazer para você na quinta-feira uma amplitude deste projeto para que a gente, pelo menos da nossa parte, dê um stop nessa fábrica de ansiedade que tem ocorrido em todo o planeta Terra, tá bom? Então lá, a partir de amanhã, você vai ter um material aí te auxiliando também dentro dessa imersão, dentro desse treinamento, tá bom? Então acessa lá o nosso WhatsApp, vai estar lá também, e você pode estar nos adicionando, e aqueles que se inscreveram já previamente, a gente colocou num grupo aí, tem um Telegram também, entre no nosso Telegram, você tem aí na descrição, vou colocar o nomezinho aí do nosso Telegram, você vai achar pelo nome ou por esse número você também acha, tá bom? No Telegram, e no Telegram você vai ter um material aí também à sua disposição, inclusive de uma maneira mais prática, porque o Telegram tem essa plataforma aí com alcance um pouco maior a respeito de algumas situações, tá bom? Que Deus te abençoe e que você, espero, tenha gostado aí desse nosso primeiro dia.